Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazer agora a prova de raciocínio lógico, as 5 questões que foram aplicadas na PM de Tocantins, beleza? Respondi recentemente as 6 questões de raciocínio lógico de PM Pará. A prova também estava bem interessante, apesar de essa daqui estar mais difícil do que a prova lá do Pará. Vou deixar aqui na descrição todas as provas de concurso que eu tenho para a polícia resolvidas aqui no canal, beleza? Tudo gratuitamente para você. Vai estar aqui na descrição, dá um clique aí e confere. Bora lá. Questão 56, olha, a prova de raciocínio lógico estava ao final da prova, foi aplicada aqui pela banca Sebrasp. Diz o seguinte, ó, 5 pessoas, Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes e Ernesto, suspeitas de determinada contravenção, são chamadas para a cariação por uma autoridade policial. Exatamente 2 deles são culpados, ó. Então, exatamente 2 são culpados. Pode ser Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes ou Ernesto. E as seguintes declarações foram feitas durante o depoimento. Arnaldo disse que os culpados foram Ernesto, nem foram Ernesto e nem são Bernardo. Arnaldo disse que nem Ernesto nem Bernardo são culpados. Bernardo disse que nem Arnaldo e nem Cláudio. E Cláudio disse que nem foi Bernardo nem Diógenes os culpados. Beleza? Aí está aqui a questão 56. Na verdade, 56 é aqui. Esse texto vai ser usado para mais de uma questão. Tá bom? Aí quer saber o seguinte, ó, no texto A16-1, que é exatamente esse texto que a gente acabou de ler, a declaração 2 foi a única falsa. Ó. A declaração 2 foi a única declaração falsa entre as declarações 1, 2 e 3. Então, imediatamente, os 2 culpados serão quem? Olha só, eu sei que essa declaração aqui ela é falsa, ó, tá? Então, essa daqui é verdadeira. Se é verdadeira, Ernesto está fora. Bernardo também está fora, porque isso aqui é verdade. Então, eles não são culpados. Se a declaração 3 também é verdade, significa que nem foi Bernardo e também não foi Diógenes. Então, só para você ter uma ideia, olha, eu vou ter aqui, ó, A, B, C, D e E. Aqueles que são inocentes eu já vou excluir da minha lista, tá? Olha só, eu sei que Ernesto é inocente, excluí da minha lista. Bernardo também é inocente, excluí da minha lista. E Diógenes também é inocente. Quem são os 2 culpados? Ó, Arnaldo e Cláudio, né? Arnaldo e Cláudio, letra D é a nossa opção correta. Beleza, pessoal? Então, questãozinha aqui de raciocínio lógico, você, por exclusão, você conseguia chegar aqui à sua resposta correta. Tudo bem? Deixa aquela curtida, se inscrevam no canal e vamos lá para a questão 57. No texto, que a gente acabou de ler, 3 pessoas, ó, 3 pessoas foram aleatoriamente escolhidas entre os 5 suspeitos. Então, a probabilidade de que os 2 culpados, a probabilidade dos dois culpados serem escolhidos será igual a quanto? Então, a gente tem 5 pessoas, deixa eu fazer aqui o desenho para você, ó. A gente tem A, tem B, tem C, tem D e tem E. A gente vai escolher 3. Qual é a probabilidade de 2 deles serem os culpados? Preste atenção. Se eu vou fazer 3 eventos, 3 experimentos no caso, né? Eu vou fazer aqui 3 tracinhos, ó. Certo? 3 tracinhos. Aí digamos que aqui saia um culpado, tá? Eu vou fazer assim, aqui sai um inocente, aqui sai um culpado e aqui sai outro culpado. Qual é a probabilidade desse primeiro que eu tirar? Qual a probabilidade dele ser inocente? Bom, existem 3 inocentes dentre os 5. Portanto, a probabilidade dele ser inocente é 3 dentre os 5. Saiu um inocente. Quantos culpados restaram? Restaram 2 culpados. 2 entre quantos? Entre 4 agora, porque eu tinha 5 pessoas, eu já retirei um. Digamos que eu retirei aqui, ó, sei lá, digamos que eu retirei o E. Então sobraram 4. Desses 4 que sobraram, tem 2 que são culpados.
Então, eu escolhendo um desses 4, qual a probabilidade dele ser culpado? É 2 de 4. Tranquilo? 2 de 4. E digamos que eu tirei, sei lá, tirei Cláudio. Quantos sobraram? Sobraram 3. Desses 3, tem quantos culpados? Tem um culpado, né? Então, vai ser 1 de 3 aqui. 1 de 3. Só que agora, pessoal, tem um detalhe. Esse inocente, ele pode estar na primeira posição, na segunda ou na terceira. Então, eu preciso multiplicar isso daqui por 3, que foi inclusive uma confusão que teve lá no concurso do Pará. O pessoal acabou multiplicando por 2 quando não precisava, porque lá no concurso do Pará eu pegava elementos de conjuntos diferentes, aí não precisa multiplicar. Aqui eu estou pegando todo mundo do mesmo conjunto. Então, pode ser que esse inocente saia no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Então, e aqui no caso tanto faz, eu escolher 2 culpados ou escolher um para ser inocente, é a mesma coisa, tá bom? Então, olha, aqui eu posso cortar esse com esse, simplificar aqui, ó, em cima dá 1, embaixo dá 2, beleza? Em cima dá 3, né, multiplicando tudo que eu não cortei, ó, 3, só sobrou 3, né? Embaixo 5 vezes 2, 10. Portanto, 3 de 10, letra B é a nossa opção. Então, nesse tipo de questão, o que é que você faz? Você fixa a ordem, tá? Fixa a ordem e depois você permuta. Esse inocente pode estar na primeira posição, ou pode estar na segunda, ou pode estar na terceira. Por isso que eu multiplico por 3, tá? É assim que a gente faz essa questão 57, beleza? E agora, já pedindo a sua curtida, vamos lá para a questão 58. Ele mostra agora um outro texto. Em um distrito policial são lotados 30 agentes para policiamento ostensivo. Acerca do tempo de serviço desses agentes, como policiais, sabe-se que 6 deles têm mais de 5 anos. 6 têm mais do que 5 anos. 12 deles, ó, têm entre 2 e 10 anos. Pessoal, nesse caso, como ele disse entre, o ideal seria que os extremos ficassem de fora. Mas não é isso que a banca quer dizer. Eu acho que ele acabou dando um vacilozinho aqui nessa questão. Deveria ser, tem de 2 a 10 anos. Beleza? Porque aí fica um pouco meio ambíguo. Mas tudo bem, um pouco de bom senso aqui a gente consegue entender, né? Pronto. Então, entre 2 e 10 anos, né? De 2 até 10 anos, vai ser 12 pessoas. 16 deles têm menos, melhor dizendo, ó, tem menos de 2 anos de serviço. Vamos para a questão. Considerando-se que o texto A162 é correto afirmar que a quantidade de agentes com mais de 10 anos, ó, com mais de 10 anos na função de policial é igual a quanto? Então, o que a gente precisa fazer é pegar o total, retirar aqueles que têm menos de 10. Tudo bem? Então, vou pegar 30, que é o meu total, menos os que têm menos de 10. Aí eu vou ficar com os que têm mais de 10 anos. Aí vejam só, esses que têm de 2 a 10, eles têm menos de 10. Tá? Esse que está no intervalo de 2 até 10, eles têm menos de 10. Então são quantos? São 12. Então 30 menos 12. Porém, esses 16 aqui, ó, que têm menos de 2 anos de serviço, eles também têm menos de 10. E eles não foram contados aqui ainda. Portanto, eu vou também retirar aqui 16. Eu vou fazer 30 menos 12 menos 16, né? Vai ser 30 menos 28. 30 menos 28 dá 2. Portanto, a nossa resposta correta aqui é a letra E. Beleza? Ficou um pouco ambíguo aqui nesse segundo item, ó, porque quando fala entre 2 e 10, os extremos não ficam de fora. Tá bem? Por exemplo, quando eu digo assim para você, ó, quais são os números inteiros entre 5 e 6? Não existe nenhum número inteiro entre 5 e 6. Agora, quando eu digo assim, ó, quais são os números inteiros de 5 a 6? De 5 a 6 é o 5 e o 6. Tá bom? É a ideia de intervalo aberto e intervalo
fechado. Mas aí, usando um pouco de bom senso, você conseguiria chegar nessa questão bem de boa aqui. Dificilmente eles vão aceitar recurso nessa questão, apesar dela ter essa pequena falha aí. Tá bem? Olha só, a questão 59 diz o seguinte, ó, suponha que três policiais do grupo, suponha que três policiais do texto A1A62 sejam escolhidos no grupo para cumprir determinada diligência. Suponha ainda que se deseje que na função de policial um desses agentes tenha sido escolhido com mais de 2 anos de serviço. E os outros dois com menos de 2 anos de serviço. Então aqui, pessoal, eu preciso escolher três policiais. Ó. Vou colocar aqui 3 tracinhos, né? Ó. A gente usar o princípio multiplicativo. Só que tem um detalhe. Este primeiro policial aqui, que eu vou escolher, ele tem que ter mais de 2 anos de serviço. Esses dois aqui que eu vou escolher, eles precisam ter menos de 2 anos de serviço. Tá? A questão é, de quantas maneiras eu posso escolher esse policial que tem mais de 2 anos de serviço? Esse policial que tem mais de 2 anos de serviço, quantos policiais existem com mais de 2 anos de serviços? Bom, pelo texto aqui, ó, existem com mais de 2 anos de serviço, eu só vou retirar aqueles que têm menos de 2 anos, né? Ó, 16 tem menos de 2 anos. Os que têm mais de 2 anos de serviço, no caso, são 14 para completar os 30. Beleza? Então aqui, ó, esta primeira decisão aqui, eu posso tomar ela de 14 maneiras diferentes. Existem 14 policiais que têm mais de 2 anos de serviço. Certo, Cláudio? E aqueles outros dois ali? Bom, ou ele tem mais de 2 anos ou ele tem menos, né? No caso aqui, se tiver 2 anos, ele considera que tem mais. Aí vejam só, quantos que sobraram aqui para tomar essa segunda decisão? Sobraram 16. Sobraram 16 onde eu vou escolher 2. E se eu escolho A, B e BA é a mesma coisa. Portanto, isso aqui é um problema de combinação. Uma combinação de 16 onde eu vou escolher 2. Então, o policial que tem até 2 anos de serviço, que tem mais de 2 anos de serviço, eu posso escolher qualquer um dos 14 que existem. Aí tem 16 que tem menos de 2 anos. Desses 16 eu vou escolher 2. É um problema de combinação. Aqui também, nesses que tem mais de 2 anos, você poderia também fazer um problema de combinação. Se uma combinação de 14, escolhe um, que é o próprio 14, não faz sentido você fazer isso. Porque trabalho à toa. Tá bom? Então vai ficar 14 vezes, quanto é a combinação de 16, 2? É 16 fatorial dividido por 2 fatorial e a diferença, né? 14 fatorial. Lembra a formulazinha de combinação? Ó? Combinação de nk é n fatorial dividido por k fatorial e a diferença, né? N menos k fatorial. Em cima vai o maior, embaixo vai o menor e do lado a diferença entre eles. Aí aqui, pessoal, olha só. Dando uma simplificada aqui, ó, fica 14 vezes. Cuidado não querer cortar esse 14 com esse, tá? Em cima não tem fatorial. Então, eu preciso abrir esse 16. Ó, 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Sobre, aí aqui 2 vezes 14 fatorial. Agora sim eu posso cortar, porque em cima tem fatorial, embaixo também tem fatorial. Beleza? Quando eu cortar aqui também, ó, 16 para 2, porque 2 fatorial é 2, né? Aqui vai dar 8. Então, sobrou nessa conta aqui 8 vezes 15 vezes 14. 8 vezes 15, 4 vezes 15 é 60. Então, 8 vezes 15 é 120, melhor dizendo, né? Porque pensa assim, ó. 8 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. Já sei. 8 é o dobro, portanto, o dobro é 120. Então, ficou com 14 vezes 120. 14 vezes 120. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 14 vezes 12. Ó, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Dá 8, dá 6. 168. Mas como tem aquele zero, 1680. Então, existem 1680 formas
de você escolher essas pessoas aí, esses agentes para essa diligência. Ou seja, é superior a 1.000 e é inferior a 2.000. Letra A é a nossa resposta correta. Tá bom? Então, como é que eu faço? Divido o problema em duas decisões. Primeira decisão, escolher a pessoa que tem mais de 2 anos. Existem 14. Então, essa decisão pode ser tomada de 14 maneiras. Para cada uma dessas 14 maneiras, existe quantas para escolher os dois que têm menos de 2 anos? Esses dois que têm menos de 2 anos pode ser escolhido por meio de uma combinação de 16, 2, porque existem 16 com menos de 2 anos e eu vou escolher 2. Combinação de 16, 2, porque a ordem aqui é irrelevante. Escolher o AB e BA é a mesmíssima coisa. Pedi sua curtida aqui para a gente finalizar com a questão 60. Tá? Considere que Pedro e Paulo sejam policiais no distrito policial do texto A66 aqui, tá? 1A62 e que Pedro tenha começado a trabalhar na polícia 6 anos antes de Paulo. Isso aqui é importante. Ó. Pedro começou 6 anos antes. Considerando-se que daqui a 1 ano o tempo de serviço de Pedro será o dobro do tempo de serviço de Paulo, então o tempo de Paulo hoje é igual a quanto? Bom, nessa questão aqui, vamos pensar em hoje. Qual é a idade de Pedro hoje, tá? Pedro hoje. Pedro hoje tem X anos. E Paulo? Quantos anos tem Paulo hoje? Paulo tem Y. Mas claro que X e Y estão relacionados. Porque ele diz que Pedro começou 6 anos antes. Ou seja, Pedro tem 6 anos a mais de serviço. Então eu posso dizer que X é igual a Y mais 6. Ó. Eu preciso somar 6 anos no tempo de serviço de Paulo para obter o tempo de serviço de Pedro. Tá bem? Por outro lado, diz que daqui a 1 ano, então vamos pensar daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, qual vai ser a idade de Pedro? Pedro vai ter X mais 1. E daqui a 1 ano, qual vai ser o tempo de serviço de Paulo? Bom, Paulo vai ter Y mais 1. Bom, mas eles dão uma relação também após 1 ano. Após 1 ano, ele diz que o tempo de serviço de Pedro, que é X mais 1 após 1 ano, né, vai ser o dobro do tempo de serviço de Paulo, ou seja, vai ser o dobro de Y mais 1. O dobro de Y mais 1. Certo? Então, agora, pessoal, eu posso, nessa equação aqui, ó, pegar o valor de Y, que eu já tenho isolado aqui, ó, e jogar nessa equação aqui embaixo. Ó. Quem é o Y? É Y. Quem é o X? É Y mais 6. Então, vai ficar Y mais 6 mais 1 é igual a 2Y mais 2. Ó. Multiplica para cá, multiplica para cá. No lugar de X, eu coloquei seu valor, que é Y mais 6. Y é exatamente o que eu estou procurando, ó, que é a idade, que é o tempo de serviço de Paulo. Então vai ficar assim, ó, Y mais 7 é igual a 2Y mais 2. Certo? Vou passar para o primeiro membro, ó, fica 7 menos 2 igual a 2Y menos Y. No primeiro lado dá 5. No segundo lado dá apenas Y. Portanto, Y igual a 5, o que bate aqui com a letra D. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam aí no canal, indica para seus amigos, tá? Que também estejam estudando para concursos policiais. Tchau, tchau, até a próxima. Confere aqui na descrição outros vídeos que eu tenho sobre raciocínio lógico. Tchau, tchau.